não com a fé e nem com Deus, apenas com os dogmas que estavam estabelecidos ali na igreja. Um dos grandes motivadores do rompimento foi a pílula. Por quê? A pílula, ao mesmo tempo que você ali rompeu, porque você vai o quê? Parar de fazer sexo por prazer, não vai engravidar. Isso, a pílula, aqui no Brasil em 70, né, na década de 70. E imagina, lá você não era autorizado, até pouco tempo atrás não era autorizado, agora que o Papa Francisco é autorizado. Então, não era autorizado o uso dessa contracepção e desse rompimento que é sagrado, porque você servia só para a produção, você servia só como vestal da humanidade, né? Só como veio da humanidade, como algo reprodutor. E a pílula é engraçado que quando Hegel, né, parece que é meio Hegel, isso tudo retorna, né, a história, como agora a pílula que nos libertou, agora está nos aprisionando na questão de doenças, né? Que agora está vendo tanto que nos fez mal a pílula, tanto de mulheres que morreram com trombose pulmonar e tal. Então já está, uma coisa que nos libertou, já está nos libertou em termos sociais, nos aprisionou em termos físicos, e agora ela vem aí de novo, trazendo um novo paradigma para as mulheres pararem de usar. E toda essa emancipação que a mulher vem buscando, ainda é presa em questões morais. Eu trabalho muito com mulheres, eu vejo tanto isso ainda é preso. Eu mesma na filosofia, não sei se outras mulheres já perceberam, existe um ranço que parece que a filosofia já prega que mulher não serve para a filosofia, porque o nosso pensamento é aberto, é um leque, a gente consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo. Já o homem consegue pensar uma coisa só e é mais direcionado. Então, na própria filosofia, já tem um ranço de mulher também, por conta do nosso pensamento. E há muito tempo, em literatura, se fala que até muito tempo atrás, mulheres para escrever em ambientes filosóficos, elas usavam o pseudônimo de homens, para poder entrar, porque a própria filosofia que foi criada para nos libertar também nos aprisionou. Então, a história de emancipação da mulher, ela vem tendo que romper com muitas coisas, com muitos outros dogmas. Mas o que mais, nessa minha pesquisa, o que mais nos encarregou mesmo, o que mais nos pegou foi o solo religioso, que ali a raiz foi por baixo e até hoje tem algumas mulheres vendo, para dar um passo, vai em muita dificuldade mesmo. Aqui, quando eu estou falando isso, não pense em você hoje, principalmente para vocês que são mulheres, não pense em vocês com o pensamento de hoje. Já leu o Simone de Beauvoir, já leu vários artigos, várias coisas da mulher. Pense nessa mulher até ou no século passado ou até 1970. Volta lá para 1970, você vai ver o tanto que a igreja ainda nos aprisionava. Quer dizer, nossas mães nos educaram com princípios de morais religiosas. Se você ver, se a gente se lembrar, questão casar virgem, roupas, questões de falar, questões de se comportar no ambiente religioso. Nessa época que eu estou falando de Santo Agostinho, na igreja a mulher não poderia falar nada, ela tinha que esperar chegar em casa e perguntar para o marido a dúvida que ela tinha. E na igreja não era permitido ter dúvida. E os maridos iam para a igreja, logo depois faziam política, né? E as mulheres, quando estavam em grupos, eles falavam que estavam fazendo fofoca. Eles falavam lá, não pensa que estão fazendo fofoca. Então, nem isso, nem do ambiente religioso, nosso passeio era ir até a igreja e da igreja para casa. Isso com aquele pensamento. Isso nessa época, voltando nessa época e dando pensamento de lá. Outro movimento que a mulher teve com a moral, já que somos de todas elas, já que somos descendentes de Eva, lá em Eva, foi nos dado uma maldição, que era dor ao parir. Onde vem da cesárea, nós também rompemos com essa maldição, porque nós passamos a não ter mais dor ao parir. Então, olha também o movimento. E a
Mas quando ele falou 15 minutos, já me desconfigurou toda. A igreja, ela veio como natureza civilizatória mesmo. Ela vem como eu vou organizar a sociedade para a segunda chegada de Jesus Cristo. Então a igreja ela quer organizar uma sociedade para quando Jesus Cristo chegar, estar toda organizada. E as mulheres, a endemoniada é a que mais tem que ser contida, porque parece que o homem é mais fácil de lidar, a mulher não, por causa da questão de corpo. Aí que entra a questão da sensualidade. Lá para Santo Agostinho, enquanto a presença da mulher, só dela ter corpo, dela respirar, dela ter sede, isso já era um incômodo problema para os homens. Então, os homens na presença feminina, eles já viravam a cabeça dele. Então, ele aconselhava que não ficasse em ambientes que mulheres estavam. Porque as mulheres, elas corrompem, elas têm um demônio que te invade, que te corrompe. Então nós mulheres só conseguimos avançar mesmo quando nós rompemos com esses dogmas assim, sutis, mas que nos prendem ainda. Nos prendem, e eu penso que está voltando aí com essa questão do crescimento do evangelho, da sociedade evangélica, com o crescimento até da sociedade católica, eu penso que vai voltar aí umas amarras diferentes para a gente. Eu me desconfigurei quando ele falou, estava programado para uns 45 minutos. Eu estou fazendo corte aqui, deu uma desconfigurada. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Não, já consegui passar. Aí, se perguntar, eu vou encaixando o que eu quero falar. Pode falar. Questão do afastamento da mulher, desse período pela questão muito partido, ele já está discutindo direito, porque se não é esse, porque a mulher já não tinha direito, a mulher já era um não ser, já era um não ser. Sim, existe lá em Platão já acontece. Os homens se amavam entre si, a mulher era só para reprodução. Em Platão já acontece isso, mas quando eu fiz esse estudo eu tive que ter um marco, porque senão ficava muito extenso. Então eu marquei Santo Agostinho, século IV cristão. Óbvio que se for abrir o assunto mulher, consegue colocar muito, tem muita coisa bonita para falar. Então em Platão você já vê que a mulher ali está no secundário, está no secundário, né? Ou seja, eu acho que a mulher ela só está no campo pagã, na era pagã, que ela era tida como deusa, como a deusa da natureza, que dava conta de tudo. Quando iniciou já o conhecimento, veio os filósofos, ali eu penso que a mulher já foi depreciando. Então eu tive que fazer esse marco, para não ficar um estudo muito grande. Quando eu estiver lá no doutorado, no mestrado, conseguir fazer uma apresentação de 1h30 com o professor, aí eu consigo alongar mais, eu consigo colocar mais elementos na apresentação. Aí vai ver. Aí é isso. Então eu tive que marcar mesmo a questão de Santo Agostinho para temática mesmo, não era nem para questão para não ficar grande. Porque a maior parte das apresentações em academia são 20 minutos. Você estuda um mês para apresentar 20 minutos e mesmo assim na hora você esquece 10 que você tinha planejado de apresentar. É isso, eu dou palestra para as mulheres. E nas minhas palestras eu dou 1h30. É tipo um talk show, vai rodando, vai falando, vai tendo dúvidas, eu vou encaixando. Mas são assuntos de mulheres mais comuns. E se você reparar, eu não faço uma filosofia literária, presa na literatura. Eu gosto muito de estar presa na vida. Eu parto das mulheres que eu vejo no dia a dia. Eu não parto da literatura do que diz. Eu parto das mulheres que
conheço, das mulheres que me relatam a vida delas, das mulheres que me relatam a história delas. E eu vejo ali filosofia, eu vejo ali psicanálise, eu vejo ali tudo. Pelo contrário, no livro eu vejo muita teoria, eu gosto da teoria que você partiu da sociedade para contar essa teoria. Mas eu vejo que a teoria não dá conta. A teoria dá conta quando você está aqui na academia. É lindo conversar com quem fala a sua língua, né? Aqui. Mas aí, se um filósofo vai para fora, ele não tem mais amigo. Ele não tem como conversar com essa pessoa falar lá. Olha lá o que ele fala, olha as coisas que ele fala. Ih, lá é doido. Você não tem mais, porque você já está numa racionalidade avançada e eles estão um pouco para trás, né? Então, você acaba ficando preso na academia, preso aos livros, preso a fazer textos no Facebook que ninguém entende, só o pessoal que te conhece. E eu procurei sair um pouco disso. Eu procurei falar para as mulheres usando a filosofia, mas levando um conhecimento mais simplificado para as mulheres. Aí ficou assim, essa apresentação que fiz, estava aí. Eu não sei se eu falei o que eu me propus, se caso você estava muito assim. Pode me falar. Não, pode perguntar. Você comentou em algum momento da palestra que o fato era uma espécie de cisão, né, da mulher com a igreja, não com os simples cristãos, com a fé e com o próprio Deus. Você está distância envolvido com religiosidade? Mas talvez você possa responder. Não, mas eu não sou envolvida, mas eu sou curiosa. Sim. Eu não tenho identidade, né? Como que eu falo que se dá esse encontro hoje na sociedade contemporânea? Por exemplo, as mulheres que se compreendem o cristianismo, né, nesse horizonte da fé, mas que também tem consciência de ser crítica dessa limitação que a doutrina cristã impõe a ela. Você tem algo aí para Desculpa. Você pode ver que o sexo é um dos assuntos que mais atrai as pessoas. Falou de sexo, todo mundo se aproxima. E quem fala muito de sexo faz pouco sexo. E outra coisa, e a culpa. Aí entra questões de corpo, aí você entra em outros campos, né? Você sai do campo racional e entra mais no campo emocional. Mas entra uma questão de culpa, ela sempre se compreende com alguma coisa. E eu sempre falo, você pode rodar, que no final você está te esperando, porque você vai entrar na tradição. Você vai entrar no casamento, você vai ter uma vida de ensino, você vai ter um marido para terminar a vida de você. Então elas rodam, mas rodam, eu falo assim, procuram, tem essa ânsia de satisfazer um vazio que tem, mas no final elas querem uma pessoa para casar e viver aquela vidinha do cristianismo, cristianismo que eu falo católico, evangélico, então promete, é uma vida pacata, uma pessoa, questões assim. A emancipação, por assim dizer, né, foi isso que se coloca. As mulheres, principalmente não estão envolvidas em centro de ensino, vai ser muito mais complexo do que pode parecer, por assim dizer. Porque senão a universidade, como a gente tem uma instituição maior, é mais difícil de você ver as mulheres sujeitas à tradição daquelas. Então, aí, eu já observei isso, eu creio que entra lá naquele princípio que nos foi jogado de forma negativa o corpo. Como se o nosso corpo ofendesse o homem. Que lá a Eva, lá no cristianismo, me parece que o corpo ofende a existência, né? Quando você corpo, seio, vagina, formas, isso ofende o homem. Aí parece que para romper com tudo isso nós devemos o corpo. É arriscado eu falar, mas porque não é uma feminista que feminazi para fazer alguma coisa. Mas você pode ver as feministas como elas interiorizam o corpo delas, como elas tratam o corpo delas como nada. Elas não são assim, mulheres que valorizam o corpo, as formas, o seio, aquilo como um conjunto de essência, que é a nossa essência. Eu acho que a natureza não nos fez tão perfeita, cheia de curva, cheia disso, para ofender o homem, não é para atrair o homem. E nós devemos usar
mas porque está lá essa coisa encarregada de o seu corpo é uma agressão. Mais ou menos isso. Deu para explicar? Assim, não só fala, como tu fala acadêmico, a gente tem que originar generalizações, senão você consegue falar de nada. Eu acho que só um ponto também, tem uma outra interpretação espiritual, que ele explica uma discussão sobre essa questão, como você deve entender o que ele está falando aí com mulher espiritual. Talvez dizer que no meio dessa interpretação, às vezes, nem tudo é consenso. Por exemplo, na igreja onde eu sou pastor, tesoureira da igreja, está terminando o doutorado. A presbítera da igreja, que eu sou presbiteriano, então é um conjunto de presbíteros que na realidade mandam na igreja, não batem em mim, não em nada. E todas são mulheres. Todas. Não tem nenhum homem. O único homem que tem isso é que eu sou pastor. Mas na igreja também tem pastores. Eu sou pastor lá porque eu vejo. A maior parte que decide na igreja são as mulheres. As diáconas, só tem diáconas na igreja. Tem um diácono, mas é muito ausente. Quem manda hoje na igreja no Brasil são 8 mulheres que foram também eleitas. E na minha igreja, inclusive, está até brincando, o seu pastor está mandando certo em Portugal, isso aí também não tem nada a ver com isso não. Porque elas vão, às vezes vão para lá, e de lá vão sair para um baile, vão passear, vão lá. Não sei, só isso também. Claro, eu entendo perfeitamente essa sua disposição para toda uma crítica desse serviço. O que eu estou querendo dizer salvaguardar também que isso não é consenso dentro do cristianismo, que a mulher tem que ser tomada dessa forma. Precisa ser lugares, a mulher tem o seu lugar individual voz, e não guardamos até essa ideia da atenção medieval da mulher como um homem defeituoso, como disse São Donato. Isso. Aí, igreja séria? Aí foi como eu te falei, não pense quando eu fiz esse estudo, eu não fiz pensando na mulher de hoje, eu fiz pensando na mulher do século IV. Quanto às questões de interpretação, óbvio que quando você tem um viés de pensamento na estética, quando você lê alguma coisa, você traz para você. Você tenta encaixar no que você no teu estudo. E até eu estava conversando com uma estudiosa de Santo Agostinho, e ela, quando eu falei do prazer, ela falou, mas prazer com Santo Agostinho não é isso. Eu até brinquei esse dia com o Vinícius, ela falou, prazer com Santo Agostinho não é isso que você está falando, ele quis dizer outra coisa. Eu falei, você conversou com ele? Então me fala o que ele quis dizer, né? Aí ela falou, não, mas não é isso. Eu falei assim, olha, eu sou formada em filosofia e cabe a mim problematizar uma situação. O filósofo, ele vive do quê? Do que você não falou. Ele vive do quê? Da contradição que você fez na sua fala. Ele vive do fundo que você deu quando você estava falando alguma coisa. A filosofia vive disso. E aí eu falei assim, aí eu explicando para ela, eu falei assim, quando o São Tomás de Aquino, em questão de fazer, ele não disse isso mesmo. Mas na autossuficiência, na palavra, ele disse. Só que quando eu apresento, eu não apresento sempre para a academia. Então eu não posso ir falar de autossuficiência, eu vou ter que falar, sabe aquilo que eu falei, não sou professora ainda, se o professor tem 1h30, né? Eu 15 minutos. Então quando você é professor, você consegue ali falar a palavra, falar de novo, você consegue falar tudo. Agora, quando o Santo Agostinho falou, ele falou de autossuficiência dos prazeres da carne cristã, vaidade, orgulho, sexo, que estão todos esses componentes. E aí que eu consegui encaixar o que eu pensava e que ele falou assim, o prazer na época. O Santo Agostinho, ele é maniqueísta, por mais que ele tentou se libertar de Fausto, não do maniqueísmo, né? Então, o Santo Agostinho é uma substância, bem e mal. Então, quando ele fala assim, você tem que se libertar do prazer, você tem que se libertar do pecado. Quando ele fala com um homem, você tem que se libertar do prazer, do pecado, ele está